E vou lhe dar um exemplo de amor fingido. Justamente através de um discurso que diz condenar o ódio. E aqui eu quero unir os meus dois princípios da pregação. Leandro Carnal é o nome do indivíduo. Leandro Carnal, um filósofo. Ele é ateu. Ele é ateu. Veja o discurso dele. Ele diz o seguinte: gravar vídeo cheio de ódio, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e, ao mesmo tempo, posar de defensor dos preceitos evangélicos. É óbvio que aqui está muito claro que a crítica dele é aos religiosos, aqueles que professam fé na Bíblia. Está vendo? Ele diz assim, ó, grava vídeo cheio de ódio, falando de destruição do ser humano, incitação à violência, e ao mesmo tempo defende, está dizendo que defende a Bíblia. Ele continua, uso Jesus, não ele, obviamente, está dizendo sobre nós, religiosos, uso Jesus para defender a violência, a tortura e a pena de morte e a destruição das pessoas. Uso Jesus. Ele continua, faço Jesus defender a pena de morte, excluo pessoas em nome do Deus da compaixão. Ele continua, fazer discurso de ódio é a suprema elaboração do mal. Torno o combate ao outro um dever ditado por Deus. Um Deus que nada tem que ver com isso. Mas você nem acredita em Deus, poxa. Quem é você para dar definição de Deus se você nem acredita em Deus? Mas enfim. Ok. Primeira coisa desse discurso dele aqui. Ele fala que religiosos usam a Bíblia para fazer discurso de ódio. Que os evangélicos ou os cristãos. Ok. Quem? Eu conheço os mais variados segmentos da igreja evangélica. Cite-me um. Um pastor que está por aí incitando violência. Eu desconheço. Se houver, é a exceção da exceção. Eu desconheço. Eu já vi as maiores maluquices que você puder imaginar na igreja evangélica. Incitação ao ódio, eu não me lembro. Não me lembro. A violência? Não me lembro. Não me lembro. Ora, na realidade, o que acontece é justamente o oposto. É até a igreja, hoje, ela está tolerante demais. Demais. Nós criticamos o comportamento pecador no mesmo instante em que recebemos pecadores. Na realidade, criticamos justamente por crer que por meio dessa exposição do pecado, o pecador tem consciência de si e volta para Cristo. Agora, conte-me um pastor incitando a violência, invadindo templos de outras religiões, assassinando pessoas de outra religião. Cite-me um pastor hoje. Eu não sei se ele está confundindo aqui com a Idade Média, aí não sei. Um. Agora, eu posso narrar para vocês inúmeros exemplos de feministas que ele tanto defende, ele defende constantemente valores feministas, pessoas de outras religiões, perseguindo cristãos literalmente, invadindo igreja. Dia 5 agora, domingo, aconteceu isso. Acabei de postar um vídeo, às 7 horas da noite, acabei de postar, sobre feministas que entraram em uma igreja, tiraram a roupa no culto. No culto. Um esquerdista invadiu uma igreja católica em Bahia? Curitiba. Isso acontece toda hora. Toda hora. Cadê? Quem, Leandro Carnal? Cite um pastor de renome, conhecido, que tem influência. Ou pode ser até um que ninguém conhece. Cadê? Esses que usam um discurso de violência. Contra quem? Segundo, como ele usa habilmente, ele mistura habilmente coisas indignas com coisas dignas. Por exemplo, ele fala sobre incitar a violência ao lado, que é uma coisa ruim, ao lado de excluir pessoas. Que, em alguns casos, excluir pessoas é uma coisa boa. Em alguns casos, excluir pessoas é uma coisa boa. Mas como que é a jogada aqui? Ele pega coisas boas e coisas incorretas e mistura tudo, de modo que quem pode ser a favor de incitar a violência? Nenhum de nós. Então, quando ele mistura essas ideias, o que ele está dizendo é, se você discorda de mim, então você é um violentador. Está vendo a sacanagem? A pouca vergonha? Ora, incitar a violência é errado. Mas, por exemplo,
excluir da sociedade um bandido? Uma pessoa que não consegue viver em sociedade sem que roube alguém, sem que mate alguém, sem que coloque alguém em perigo. É claro que nesse caso ele precisa ser excluído. Ele precisa ser. Terceira coisa, é engraçado porque ele falou sobre ser contra a pena de morte. Manifestou sua ira em relação à pena de morte. Ser contra a violência. Mas ele se mostra inclinado ao aborto. Em outro discurso, ele citou Voltaire, um filósofo iluminista, que disse o seguinte: se os homens engravidassem, aborto seria dado em igrejas ao som de canto gregoriano. Ou seja, segundo a tese que ele reverbera, isso, a proibição do aborto é uma tese machista. É isso. São homens machistas que proíbem o aborto. Ou seja, nesse discurso lindo de amor, não é? De um discurso contrário ao ódio. Nesse discurso, exclusão e pena de morte para bandido é anticristão. Para ele que nem cristão é, que é ateu. Exclusão e pena de morte para bandido é anticristão. Cristão é torturar, matar e excluir do mundo o ser mais indefeso de todos, um bebê no ventre. Aí é cristão. Você ouve o discurso, você chora, não chora? Oh, que lindo. Oh, que lindo. Que lindo. Este é o mundo.